capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios diz assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal sentença, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios vai falar sobre a glória e a justiça de Deus. Quando nós somos transformados no nosso interior por Jesus Cristo, por entender o evangelho da cruz, por entender que o Senhor Jesus, ele foi firme e fiel, o Senhor, ele permaneceu. Jesus, quando estava ali no seu momento de morte, ele fez uma oração ao Pai, porque ele queria que o Pai afastasse ele daquele cálice, porque o cálice era muito amargo. Mas ele precisava passar pela cruz. E quantas vezes é assim conosco, quantas vezes estamos num processo amargo, num processo de dor, num processo de sofrimento, num processo que parece que não tem fim. E quando nós estamos nesse processo, nós entendemos que há um propósito no Senhor para moldar o nosso caráter, para mudar o nosso comportamento, para moldar as nossas ações. E quando nós entendemos, quando Paulo fala que somos carta de Deus, o que é que nós temos levado para as pessoas? Qual é a função que nós temos tido diante da humanidade? Será que nós temos nos calado diante do pecado e do erro? Será que temos confessado ao Senhor o quanto erramos e pecamos?
Será que estamos nos posicionando como Deus quer? Nessa carta de Paulo, nós podemos observar que a letra, ela mata. Porque quando nós observamos a lei de Moisés, nós entendemos que nós, pela nossa fraqueza, nós não conseguimos cumprir todas as coisas que a lei nos pede. Mas quando Deus olha o sacrifício de Jesus na cruz, quando Deus olha o que o seu filho fez por toda a humanidade, o Senhor, ele absolve as nossas vidas diante daquilo que nós não conseguimos cumprir. Porque o Senhor Jesus, ele veio cumprir para nós tudo aquilo que nós precisávamos cumprir. O Senhor Jesus, ele veio purificar as nossas vidas, resgatar as nossas almas diante das nossas fraquezas e impossibilidades. A lei, ela é boa, mas quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Porque a lei diz: não roube. E nós, muitas vezes, pela fraqueza, cometemos um pecado. Isso é um exemplo. E antigamente, se roubasse, a consequência era a morte. Se não houvesse a restauração e uma oferta de um animal para ser morto em sacrifício. E essa oferta foi o Senhor Jesus quem fez na cruz. Mas então agora eu posso roubar? Não, muito pelo contrário. Jesus, ele veio dizer para mim, para você: olha, o que eu fiz para que você fosse perdoado, fosse resgatado, então não peques mais. Vai, eu já te perdoei. Eu sei que você faria todas as coisas erradas, mas eu já te perdoei. Então vai e não peques mais. Então nós não podemos passar a mão no pecado. Nós não podemos aceitar o pecado nas nossas vidas, porque quando aceitamos Jesus, nova criatura nós somos. Nós não somos mais guiados pela nossa vontade, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós erramos, o Espírito Santo vem e nos fala: olha, você errou. Você não pode fazer isso. Conserta a sua vida. Não é para acusar que ele vem para mostrar a verdade. E quando a verdade vem nos nossos corações, ela nos liberta. E o que nós precisamos é ser libertos. Nós precisamos ser libertos de cativeiro espiritual. Nós precisamos ser libertos de toda maldição. Nós precisamos ser libertos de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós precisamos ser libertos de nós mesmos, do nosso egoísmo, da nossa maneira de falar. Nós precisamos ser libertos porque o Senhor, ele quer nos libertar. O Senhor, ele quer resgatar as nossas vidas. E por isso ele deu o filho dele, para que pudesse morrer por nós. Por isso que ele deu o filho dele, para que ele pudesse sarar as nossas feridas, curar aquilo que precisamos ser curados e nos amoldar para a glória do seu nome. Porque nós precisamos meditar todos os dias na palavra do Senhor. Precisamos meditar todos os dias nesse mundo espiritual. Porque quando nós entendemos que o véu foi rasgado, quando nós entendemos que nós temos acesso livre e nós temos essa liberdade de falar com o nosso Pai, quando nós entendemos que a glória do Senhor, uma transformação pelo Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós não precisamos mais viver na culpa,
Mas nós não podemos entrar no erro, porque o erro tem consequências. O pecado, ele vai ter consequências, e por isso que Jesus, ele deixou o evangelho. Por isso que Jesus, ele deixou o ensinamento. Porque Jesus, ele ia diretamente naqueles que precisavam ser sarados, curados. E nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dessa cura, porque quando encontramos ele, nós rejeitamos o pecado. Nós rejeitamos tudo aquilo que nos faz errar, que nos faz cair. Porque nós mesmos cometemos o erro e muitas vezes sabendo que não se pode cometer um erro no pecado, porque o pecado ele leva à morte. Assim como a palavra leva à morte, mas o que vivifica o nosso espírito é a nossa fé em Jesus, é a nossa fé grandiosa na obra da cruz, naquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. E Paulo fala sobre essa glória. Paulo fala sobre essa grandiosidade, essa excelente glória, sobre o poder do Senhor. Que nós possamos refletir nesse evangelho de Jesus. Que nós não venhamos a abolir aquilo que Deus ordenou, mas que venhamos a falar para o Senhor que somos fracos e que muitas vezes o pecado bate na nossa porta, e por que se alimentar da palavra para estarmos fortalecidos no dia mal, para que não venhamos cair na tentação, mas precisamos fazer a nossa parte. E por isso estamos aqui. Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, que ensina todas as coisas àqueles que estão dispostos e com o coração aberto a aprender mais e mais de Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus veio resgatar tudo aquilo que estava perdido. E nós estávamos perdidos no mundo. Nós estávamos perdidos com os nossos pecados, mas nós renunciamos hoje, Senhor, tudo aquilo que nos faz pecar. Nós renunciamos, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos faz e nos tira da sua presença. Nós reverenciamos as nossas vidas diante do Senhor e cremos que o Senhor nos resgatará, que o Senhor nos livrará e que o Senhor nos abençoará. Queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas, nossas limitações, a nossa falta de entendimento, pela nossa inocência, Senhor, de não entender e não aprender a sua palavra, que é viva. É ela que vivifica o nosso espírito, ela que traz resposta para a nossa caminhada. E hoje nós estamos aqui, Senhor, sendo gratos por tudo que Paulo fez, porque ele escreveu essas cartas, Senhor, ensinando, Pai, a nossa missão, ensinando o chamado que o Senhor nos deu, que é de carregar a palavra dentro do nosso coração, que é ensinar aos outros, Senhor, o que o Senhor quer e qual é a verdade da tua palavra, e levar Jesus aos corações, levar Jesus às pessoas, para que possamos ser semelhantes ao que Ele fez. Conduze os nossos passos, Santo Espírito, e fala, Senhor, aquilo que desagrada ao Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações aquilo, Pai, que o Senhor não quer que façamos, porque queremos te agradar. E por mais que muitas vezes tentamos, Senhor, muitas vezes tropeçamos, mas sabemos que o Senhor é Pai. E que o Senhor segura as nossas mãos firmemente e nos levanta, porque o Senhor quer nos ver felizes. O Senhor quer nos ver na abundância, o Senhor quer ver-nos na prosperidade, o Senhor quer ver-nos na felicidade, na paz. E é isso que nós buscamos, Senhor. Que esse dia seja um dia marcado nas nossas vidas da tua paz, do teu consolo, da tua presença gloriosa.
porque essas são as riquezas que nós temos na nossa vida, a sua presença, Pai. Obrigada, Senhor, por mais um dia de ensino, de presença, e que possamos caminhar para a realização da sua grande obra nas nossas vidas. Amém. Que o Senhor possa guiar o seu caminho, que o Senhor possa te conduzir ao seu chamado e que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.